O rei Davi é conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, conforme descrito em 1 Samuel 13:14. Mas como podemos compreender esse coração de Deus ao escolher como exemplo alguém como Davi, que foi um assassino e adúltero? Vale destacar que foi Samuel, o profeta, quem escreveu essa famosa frase sobre Davi. Para entendermos melhor, é essencial conhecer mais sobre Samuel, o homem que fez tal declaração, tão conhecida e frequentemente citada, e que, inclusive, é repetida por Paulo em Atos 13:22. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Ao fazer essa afirmação, Paulo confirma as palavras de Samuel, que em 1 Samuel 15:26 havia dito a Saul que Deus o havia rejeitado. No entanto, Saul não deu muita importância à advertência de Samuel e continuou a reinar sobre Israel. Com o tempo, Saul passou a acreditar que tanto Samuel quanto Davi estavam conspirando para derrubá-lo do trono, o que levou o rei a persegui-los. Em um episódio, Saul chegou a tentar prender Samuel, mas ele foi milagrosamente protegido por Deus, conforme descrito em 1 Samuel 19. Após essa tentativa frustrada, Saul não mais se concentrou em matar Samuel, mas direcionou seus ataques a Davi, ungido de Samuel a sucessor do trono. Samuel, portanto, pode ser visto como uma figura controversa. Inicialmente, nomeou Saul como rei, mas ao se desiludir com o rei por não ser obedecido por ele, decidiu substituí-lo por Davi. No entanto, Samuel e Davi não tinham forças para destronar Saul antes de sua morte, e Davi só assumiu o trono após o falecimento de Saul, o primeiro rei de Israel. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, grande amigo de Davi, em uma batalha contra os filisteus, as tribos de Judá escolheram Davi como seu rei. A unção de Davi por Samuel foi um fator importante para sua ascensão, mas sua escolha também se deveu à falta de carisma de Isbosete, filho de Saul, o legítimo herdeiro do trono. Mesmo enquanto era rei de Judá, Davi cometeu um grave erro ao se envolver com Batseba, esposa de Urias, e orquestrar a morte de Urias em batalha. Ao instruir o comandante do exército a colocá-lo em uma situação de risco iminente. Assim, Davi se revelou um adúltero e assassino. A questão que surge é: como um homem assim poderia ser segundo o coração de Deus? A resposta é que ele não era, de fato, um homem segundo o coração de Deus, mas sim segundo o coração de Samuel. Samuel, ao escolher Davi, estava mais preocupado com características políticas e de liderança que julgava necessárias para o reino de Israel do que com a pureza moral do homem escolhido. Samuel usou seu poder para determinar a vontade de Deus, e sua intervenção política resultou em um caminho cheio de traições, manipulações e sangue. A relação entre Samuel e Davi não foi apenas espiritual, mas também profundamente política. Davi, após 7 anos de conflitos com Isbosete, filho de Saul, finalmente subiu ao trono de Israel, após a morte de Isbosete, que foi assassinado por seus próprios comandantes. Esse episódio deixa claro o quão tortuoso foi o caminho de Davi até o trono. Ele foi ungido por Samuel, traiu Saul e, posteriormente, usurpou o trono de Israel, após a morte de Isbosete, com o apoio das tribos de Judá e com a ajuda de traições e assassinatos. Muitos tentam enxergar essa história como a manifestação da vontade de Deus, mas isso levanta questões sérias, principalmente no que diz respeito à moralidade divina. Como podemos aceitar a ideia de que Deus endossaria tais atos de traição, assassinato e adultério? Não podemos, porque sabemos que Deus é bom, justo e santo, e certamente não se envolveria em uma trama tão manipulada e cheia de corrupção humana. O que vemos então é uma aliança política entre Samuel e Davi, que através de intrigas, mortes e traições conseguiram colocar Davi no trono de Israel. E mais adiante falaremos sobre como Salomão, filho de Davi, sucedeu seu pai em mais uma história de traições e mortes, e inclusive desrespeito à vontade de Deus.